Hoje nós temos aqui mais um presente do meu coração para o coração de vocês. Vamos iniciar a história do nosso sistema de numeração. E por que eu vim assim, meio árabe? Então, porque o nosso sistema de numeração, para quem ainda não sabe, é chamado de indo-arábico. Vem de indo porque ele foi então formulado, não como a gente conhece hoje, é claro, mas as primeiras anotações aí dos povos do rio Indo, que é o atual Paquistão. De novo, a gente vai ter um pouquinho de aula de geografia. Mas ele foi divulgado pelos árabes, então, que eram excelentes comerciantes aí, que estavam em vários locais para fazer as suas vendas. Eles então começaram a achar interessante mais utilizar o sistema indo. Por isso ficou então o nome indo-arábico, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com as principais características deles, que com certeza vocês já conhecem e já viram, e a gente vai agora então revisar. Então, por que esse sistema é tão importante? Eu tive um professor que ele falava, inclusive, que era um sistema que, se ele não era perfeição, ele era muito próximo disso. Então, se a gente pensar lá nos outros sistemas que a gente estudou, sistema de numeração egípcio era um sistema que ele tinha facilidade nos símbolos, mas os símbolos eram muito numerosos. Por exemplo, quando você queria representar o número 999, você precisava de 27 símbolos. Então, imagina operar com tudo isso, né? Depois, quando a gente pensava também no sistema romano, que esse sim era o mais utilizado depois. Apesar de ele não ter regras muito simples, também acabava ficando difícil as transições, as transformações, porque ele tinha ali aquelas regrinhas, aditivo, subtrativo e multiplicativo, né? Tinha a regra da adição, da subtração e da multiplicação. Então, acabava ficando aí muito cheio de regrinha também, apesar de ter poucos símbolos, muitas vezes para representar um número, a gente tinha essa questão também. E nenhum deles tinha a grande descoberta que foi o zero, que veio depois, tá? A necessidade de representar o zero veio depois. Tanto é que no sistema egípcio e no sistema romano nós não tínhamos uma representação para o zero, só a ausência de símbolos ali daquela determinada ordem, como a gente chama hoje, que agora a gente pode chamar. Então, para começar, a primeira característica são 10 algarismos. O que é algarismo? Algarismo é o símbolo que a gente usa. Então, 10, a gente vai relembrar os nossos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ele, que foi o último a ser englobado aqui, encaixado, o zero. A palavra algarismo vem de um nome de um árabe, que é al-Khowarizmi, o sobrenome dele. Então, por isso, daí vem a palavra algarismo. Então, agora vamos diferenciar a palavra algarismo de número também aqui nas representações, tá? Nosso sistema também ele é decimal ou base 10, então lembra que o egípcio também era, né? A gente trocava símbolo de 10 em 10, até 9 podia repetir, o 10º já trocava o símbolo. Romano tinha duas bases, lembra? Tinha a base fundamental, que era a base 10, mas tinha também a base secundária, que era a base 5, certo? Então, o nosso sistema decimal ou base 10 significa que a gente vai aumentando de 10 em 10. No caso, as ordens. E aí a gente vem, então, para o quadro de valor-lugar, que vai trazer para a gente as nossas ordens. Então, ordem natural. A primeira que a gente tem unidade simples, 10 a mais dezena simples. Quando eu junto 10 dezenas ou 10 vezes 10, centena simples, que representa o 100. Quando eu junto 10 centenas ou 10 vezes 100, unidade de milhar ou 1.000. Quando eu junto
10 vezes 1000, 10.000, dezena de milhar, 10.000 vezes 10, 100.000, centena de milhar, e assim a gente vai seguindo 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões, que são unidade, dezena, centena de milhão. Depois a gente vem o bilhão, o trilhão, e isso a gente sabe que não tem fim, né? Que o nosso sistema, ele então é considerado infinito, que com esses 10 algarismos a gente representa qualquer número que a gente queira, certo? Então, decimal ou base 10, exatamente por conta de 10 em 10 as ordens. Posicional. Lembra então lá que o sistema egípcio não era posicional, que não importava a posição dos símbolos, valia sempre um bastão, valia sempre 1. O calcanhar valia sempre 10. Já no sistema romano, se a gente colocava o i antes do x, fazíamos a regra da subtração. O x e depois o i, regra da adição. Então, podia representar o 9 ou o 11. O nosso também, né? O nosso é posicional. 13 e 31 são números diferentes. Então, já vamos recapitular diferença de algarismo para número. Algarismo 1 e 3, 3, 1, são os mesmos algarismos. O número não é o mesmo, porque o número a gente considera o valor posicional. 13, uma dezena, 3 unidades. 31, 3 dezenas e 1 unidade. O sistema é aditivo e multiplicativo, que significa que a gente pode trabalhar na adição. Também na multiplicação, a gente vai ver aqui nas formas de representar o número agora. Então, a gente pegou um número aqui maiorzinho, 1.328.947. Para a gente conseguir facilitar, a gente vai colocar ele aqui no quadro de valor lugar, para a gente conseguir fazer então essa representação dele de todas as formas aqui. Então, o 1 pertence à unidade de milhão, 3 centena de milhar, o 2 a dezena de milhar, o 8 unidade de milhar, o 9 a centena simples, o 4 dezena simples e o 7 unidade simples. Aí a gente vem para cá. Então, esse número a gente pode trabalhar multiplicativo e aditivo, sempre a ordem que a gente está. Então, o 1, unidade de milhão, 1 vezes 1 milhão. 3, centena de milhar, 3 vezes 100 mil. 2, dezena de milhar, 2 vezes 10 mil. 8, unidade de milhar, 8 vezes 1000. 9, centena simples, 9 vezes 100. 4, dezena simples, 4 vezes 10. E 7, unidade simples, 7 vezes 1. Ou simplesmente na adição. 1 milhão, 300 mil, 20 mil, 8.947. Certo? Aí é só com adição. Também a gente tem a representação que utiliza algarismos e as classes que eles estão. Então, 1 milhão, da classe dos milhões é só o 1, 328 mil, no milhar a gente tem as 3 ordens, 947 unidades, nas unidades simples a gente também tem as 3 ordens. E, por extenso, escrevendo o número, tanto algarismo como classes e ordens. Então, esse número, a gente diz que ele tem 1, 2, 3 classes, porque ele está presente nos milhões, milhares e unidades, e ele vai ter 7 ordens, porque nós temos 7 algarismos, um em cada ordem. Se a gente não tivesse algum algarismo aqui, por exemplo, 5, 8, 9, 1, e não tivesse a unidade de milhar, a gente agora então tem a representação do zero. Aqui então, 50.891. Esse número, ele é o que nós chamamos então aqui de apenas 2 classes e 5 ordens. E a gente também pode representar dessas outras formas que a gente tem aqui, certo? Agora peguem os exercícios com calma, leiam com atenção, tentem resolver. Se precisar, me chamem. Espero que vocês tenham gostado aqui
da minha caracterização. Faço para vocês com muito carinho. Até a próxima. Um beijo.